Fala aí, meus amigos do canal do Fabiano Fará. Voltamos aqui para bater um papo sobre um assunto que eu entendo que é polêmico, que merece discussão, merece o teu comentário, merece a tua opinião, para eu sentir qual é o termômetro hoje com relação à seleção brasileira de futebol profissional. A gente vê uma atenção maior a clubes, ao clubismo, e uma paixão muito menor à da seleção brasileira. Será que é porque a gente fica meio que desconfiado de certas convocações, se não é a ação de empresários, de empresas, de patrocinadores? Mas em clube tem muito disso também. Os bastidores da CBF são bastidores diferentes de um clube de futebol? Não tanto. A CBF tem muito mais poder, muito mais contato. A CBF rege os clubes. Mas por que o brasileiro deixou de acompanhar a seleção? Por exemplo, sábado tem amistoso contra o México 10 da noite. A gente não vê ninguém falando nada. É o Dorival Júnior o técnico. Um técnico que para o santista representa muito, para o flamenguista representa muito, para o São Paulino representa muito. Um técnico que começou a observar um pouquinho mais de jogadores que atuam no futebol brasileiro, que chega com a missão de resgatar a paixão, ele mesmo disse, pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira. Mas parece que até o momento, seleção brasileira é só Copa do Mundo? É só Copa América? É só eliminatórias? Por que não há uma cobertura intensa e diária das ações da CBF com relação à seleção brasileira, como há nos clubes? Eu vou tentar divagar sobre o assunto aqui e conto com o teu comentário aqui embaixo, claro, com a tua inscrição aqui no canal do Fabiano Fará e com o teu like para esse vídeo ir para mais pessoas. Vamos de vinheta e vamos chegar com o assunto. Sinceramente, Fabiano Fará, eu perdi um pouco o acesso ou a vontade de acompanhar a seleção brasileira. Eu já fiz 3 Copas do Mundo, tá, na minha carreira toda, que começou em 95. Eu fiz a Copa de 2006 na Alemanha, 2010 na África e a última Copa que eu cobri foi a de 2014 no Brasil. Copa do Mundo é algo muito intenso, são muitas seleções juntas, de qualidade, tal. E nenhuma delas eu fiz cobertura de jogo do Brasil. Deixar claro aqui, tá? Mas eu fui percebendo ao longo do tempo, desde que eu fiz a minha primeira Copa do Mundo, que a gente tinha vindo do pentacampeonato, em 2006 ainda tinha uma comoção pelo Brasil, né? Em 2010, já começou a cair. Em 2014, depois do vexame para a Alemanha, acredito eu que o brasileiro encerrou de vez o restinho que tinha de paixão pela seleção brasileira, pela seleção do país. A gente não consegue ter explicações palpáveis, né, do porquê aconteceu aquilo. Enfim, e aí vieram outras convocações, veio a era Tite, que foi uma era que machucou muito o torcedor, né? Aí depois a era do Diniz, que deixou a gente aí nessa situação complicada nas eliminatórias da Copa. E chega o Dorival para dar uma renovada, uma animada com relação à seleção brasileira. Percebo que não conseguiu ainda, tá? Não conseguiu ainda. O Dorival tem os olhos mais voltados para o futebol brasileiro, para talentos que jogam aqui. Não visa só convocações de fora, embora a maioria seja de fora. E talvez, na minha visão, isso seja o grande problema do brasileiro que consome futebol todos os dias do clube que ele torce, o maior motivo dele ter se afastado da seleção brasileira. Porque nós vemos aqui muitos e muitos jogadores, e cada um tem o seu clube do coração, e e aquele cara que você acha que merece ser convocado, e convocação é sempre uma polêmica, que não vai, que não há atenção para o futebol brasileiro. Que todo mundo chega e fala que é um dos campeonatos mais disputados no mundo,
mais difíceis é o Campeonato Brasileiro, da Série A. Né? Aí você vê brasileiro que joga na Premier League, brasileiro que joga no Calcio, na Bundesliga, na Ligue 1 da França. Aí você vê esses caras tudo vindo, compondo a seleção brasileira e não alcançando resultados. A maioria dos jogadores que atuam fora do país são convocados com a justificativa de que, em Copa do Mundo, por exemplo, a gente vai enfrentar seleções que tem padrão europeu. E esses caras estão acostumados com o padrão europeu. E eu não vejo isso. Chega no campo, fica devendo para muito atleta que está no futebol brasileiro. Então, para mim, isso afastou um pouco, fez com que o brasileiro se importasse mais com o clube do coração dele do que com a seleção brasileira. Houve época que dividíamos esse amor. Hora do clube, hora do clube. Opa, é hora da seleção. Bora para a seleção. Que questionávamos convocações. Pô, eu lembro muito bem da convocação de 2002 do Romário, que chorou, que brigou, que isso, que aquilo, o Felipão não levou, e os caras foram campeões. Eu lembro muito bem, um pouco antes da Copa de 94, que o Brasil ganhou o Tetra, que não queriam levar o Romário, o Zagallo não queria de jeito nenhum levar o Romário, não gostava do Romário, e aí num apelo, num último respiro, suspiro para ir para a Copa, o Brasil enfrentou o Uruguai com o Romário, e o Romário acabou com a seleção uruguaia e colocou o Brasil na Copa, depois levou o Brasil na Copa ao título, o Tetra Campeonato Mundial, nas costas, porque ele que fazia os gols, ele era o cara, realmente o cara daquela seleção. E aí veio a de 98, aí teve o episódio com o Ronaldo, fenômeno. Lembram-se? Era a grande esperança do Ronaldo ter passado por um problema de saúde lá, epilepsia, e tá fora da final da França, depois chega, vou jogar, né? Aí joga, aí o Brasil toma de 3 da França, e aí 98 foi um ano horrível, aí veio 2002, que foi o ano onde o Ronaldo se recuperou de lesões no joelho, tinha o Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, tinha uma seleção muito boa e chegamos ao pentacampeonato mundial. A partir daí, é o que eu disse, 2006 a gente não deu na Alemanha, 2010 e 2014 acho que acabou, né? Depois do 7-1, acabou. O brasileiro ele consome muito mais notícias diárias de futebol do que o europeu, o asiático, né? Enfim, consome muito mais. Eu vejo que para o Dorival conseguir esse objetivo dele, que é resgatar, trazer a torcida brasileira para junto da seleção novamente, ele vai ter que dar uma dividida nas convocações. Ele vai ter que meter nego do Brasil, destaques do Campeonato Brasileiro, da Série A, vai ter que colocar mesclar esses caras com os caras da Europa. Não dá mais pra gente ficar aguentando, né, os negros vindo, os caras vindo da Europa e não dando conta do recado contra os europeus que eles atuam lá o tempo todo. E por que o brasileiro, o cara que atua no futebol brasileiro, tem que ter menos chances de convocação do que o cara que atua na Europa? A Europa é outro nível, fará outro tipo de futebol. Eu entendo. Mas numa Copa do Mundo tiro curto, o que vale é o talento, cara. Nem muito tática. Não é muito tática, não é muito força, é o talento. É num talento individual que você ganha uma partida, é num cara que chama a responsabilidade. E eu vejo o futebol brasileiro pronto para abastecer a seleção brasileira. E por conta disso, por causa disso, eu vejo também o torcedor dos clubes daqui se voltando mais, se preocupando mais com o clube do coração dele do que com a seleção. E para mudar esse círculo, para mudar esse cenário, vai ser muito difícil, cara. Muito difícil. O Brasil tem que começar a ter 50-50. Convocação daqui de lá. Porque aí você pega o torcedor, que a maioria do torcedor brasileiro está aqui no Brasil, tem clubes aqui no Brasil, e aí você traz de volta. Pô, eu quero ver, vamos supor, um Hulk novamente na seleção. Pô, eu quero ver. O Hendrick foi convocado agora. O Hendrick, pô, eu quero ver aquele lateral do Flamengo. Pô, eu quero ver, tipo, o Pedro na seleção. Esse tipo de convocação é que vai trazer de volta o torcedor para junto da seleção brasileira. Sem isso, a cobertura diária fica esvaziada, fica só monopolizada ali com a Globo, e a seleção brasileira vira um debate eterno aqui no YouTube, nas emissoras convencionais, porque não se tem mais aquela proximidade, né, da seleção. Aquele negócio de cobrir seleção hoje é muito complicado, é muito delicado.
Olha, tem que ser só os caras que falam em coletiva, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Existem regras que impuseram no futebol com a alegação de que vai organizá-lo, que afastou o torcedor da seleção brasileira. Era muito legal você ver um repórter de rádio, um repórter, né, de uma outra TV que não seja aquela que detém os direitos, conversando com o jogador e arrancando alguma coisa boa dele, arrancando alguma polêmica, tentando entender alguns assuntos polêmicos, né? Porque tinha essa proximidade, os caras saindo do treino, passavam perto dos jornalistas, e hoje com os criadores de conteúdo, hoje com uma vasta cobertura, seria legal. O torcedor teria mais espaço para ver, observar e fazer a análise dele. Não tem. Isso acontece. Por exemplo, os clubes estão partindo também para conseguir fazer o desinteresse do torcedor, do cara que é apaixonado pelo clube, também diminuir. Treinos fechados, pouco contato com os jornalistas que são elo com os torcedores. E aí os caras fazem o quê? Pô, dá ruim, os caras vão lá, a torcida invade centro de treinamento, protesta. Tá tudo muito distante hoje. Cara, a pandemia acabou, os cuidados foram tomados, passamos um período complicadíssimo, mas essa reaproximação tem que haver. O que aconteceu com a seleção brasileira acontece, na minha opinião, hoje, que é o distanciamento do torcedor da cobertura dos jogos da seleção. Tenho certeza que vai ser um fiasco, né? A audiência Brasil e México, pô, sábado 10 da noite, cara, né? Mas se tivesse um interesse, né, maior, um atrativo maior, tenho certeza que os bares estariam lotados para ver a seleção brasileira. Você pode passar, se você for com a tua família num barzinho, num qualquer lado, você vai estar no telão lá, cara, você vai ver que o nego vai estar de costas, tomando ali a canjibrina dele, sabe, olhando outra coisa. E a seleção, saiu o gol. Ninguém vai se interessar por nada. E isso, atenção, dirigentes de clubes. Mudem a maneira com que vocês agem perante ao torcedor e a imprensa, que é a interlocutora da torcida, porque esse esvaziamento de paixão pode acontecer também com os clubes. Falta de transparência, de proximidade, de entrevistas, de exposição. O torcedor, do modo geral, vai perdendo a mão, vai perdendo o interesse e vai partindo para outras coisas mais, desculpa a redundância, interessantes na vida dele. Então, o futebol brasileiro tem que parar de se martirizar, né? Se autodestruir. E a seleção brasileira tem que observar o futebol brasileiro para conquistar o torcedor de cada clube a se apaixonar novamente pela camisa amarelinha. Não é que ninguém não gosta do Brasil, não é que ninguém é patriota, essas coisas. É que falar patriota hoje já levam para o lado político, não estou falando isso, tá? Não é que ninguém torce, eu não torço para a seleção, eu vou torcer para a Inglaterra. Não. Se bem que a molecada de hoje assiste Premier League, assiste Couch, assiste La Liga e tá mais interessado em ver os caras, né, da Espanha que jogam em La Liga, que jogam também na seleção, que são a base da seleção, ali jogando, atuando. Como é que os caras se dão juntos, né? Um do Barcelona com o Real Madrid, como é que os caras se dão, isso, aquilo. Falta um pouco disso também pra gente resgatar o amor pela seleção brasileira, né? O amor, a paixão continua, né? E também falta futebol, claro, óbvio. E falta uma atenção maior com o futebol brasileiro, que sempre serviu a seleção brasileira de maneira digna. Por que agora tem essa gourmetização? Tem que jogar na Europa para servir a seleção em sua maioria. Isso desanima qualquer um. Dá aquela brochada bacana. Não sei se vocês concordam comigo, foi mais um desabafo aqui no canal do Fabiano Fará. Então, eu espero que tenham gostado do conteúdo, que compartilhem, que comentem bastante pra gente seguir juntos aqui, sempre com temas diferentes. E tem aí a playlist Em Busca do Gol Mais Bonito do Mundo, né? É a nossa série que a gente começou, toda quarta vai ter um episódio. Tem o assunto Neymar, vai ter muita coisa. Eu vou jogar videogame aqui, vou me divertir aqui junto com vocês. A gente vai falar de tantas e tantas outras coisas. Vamos ver se a gente faz um pós-jogo da seleção brasileira também para ver. Vamos assistir. Eu sei que eu tô falando aqui que eu também faço parte desse bolo de que não tem muito interesse pela seleção brasileira, mas às vezes a minha profissão faz com que eu tenha que assistir. Obrigado a assistir e analisar tecnicamente, né? E a gente debater aqui. Mas tenho certeza que
que você vai estar comigo aqui e a gente vai estar junto nessa empreitada aqui no canal do Fabiano Fará, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu.